Existem histórias que somos avisados para nunca repetir, crimes tão bizarros, tão perturbadores, que borram a linha entre pesadelo e realidade. Esta noite nós descemos aos cantos mais sombrios da mente humana, onde pessoas comuns se tornam monstros e a verdade é muito mais distorcida do que a ficção. Esses casos chocaram investigadores, destruíram famílias e ainda deixam especialistas fazendo uma pergunta assustadora: como tudo isso é possível? De desaparecimentos inexplicáveis a crimes que desafiam a lógica, aqui estão as 5 histórias de crimes reais mais perturbadoras já contadas. Libby Squire estava a poucos passos da porta de casa. Ela estava voltando para casa depois de uma noite com amigos, mas então desapareceu. A jovem de 21 anos foi sequestrada no próprio jardim de casa. As mulheres da região já estavam apavoradas. Já havia uma série de crimes contra mulheres na área recentemente. E agora temia-se que Libby também tivesse se tornado uma vítima, mas ninguém poderia imaginar o quanto estavam certos. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você gosta de crimes reais clássicos sem IA, está no lugar certo. Inscreva-se para acompanhar meus vídeos futuros, é totalmente gratuito. Liberdade Ann Squire, mais conhecida como Libby, nasceu em 1º de janeiro de 1998 em Buckinghamshire. Ela era a mais velha de 4 irmãos e tinha ótima relação com os pais, Lisa e Russell. Libby era vista como divertida, mas apesar do grupo incrível de amigos, enfrentava muitas dificuldades. No ensino médio, ela lutou contra a ansiedade e depressão e enfrentou problemas de autoestima, chegando até a lutar contra um transtorno alimentar. Em certo momento, Libby enfrentou dificuldades no ensino médio, mas não desistiu. Ela se reergueu e dedicou-se para retomar sua vida. Isso fez Libby escolher filosofia na universidade. Após o ensino médio, ela se matriculou na Universidade de Hull, onde está se divertindo muito. A universidade mudou a vida de Libby. Ela saiu da sua concha, ficou mais confiante, feliz e gostou de ser uma estudante universitária independente. Libby também estava em um relacionamento de 3 anos com seu namorado, Connor, e segundo ele, Libby era a pessoa certa para ele. Então, Libby estava vivendo o melhor momento da sua vida. Estudando na universidade, conhecendo novos lugares, descobrindo sua personalidade e vivendo como todo universitário da sua idade, festas. Era exatamente isso que ela estava fazendo em 31 de janeiro de 2019. Faz muito frio em Hull em dezembro e janeiro. E quase um mês após seu 21º aniversário, Libby fez alguns planos com seus amigos para sair à noite. Libby soube que seus amigos iam sair para beber e dançar no centro de Hull e decidiu acompanhá-los. Ela vestiu saia e jaqueta pretas e saiu para ver os amigos. Antes, enviou uma mensagem de boa noite para Connor e deixou o celular em casa. Mas para Connor, ele nunca poderia imaginar que essa mensagem de Libby marcaria o início de um mistério duradouro. A diversão começou por volta das 21 horas, e o grupo de amigos tomou alguns drinks, colocou a conversa em dia e bateu papo por um bom tempo. Pouco depois, Libby e seus amigos foram para o Wally, que é uma boate no centro de Hull, mas Libby não conseguiu entrar. Veja, a porta. A segurança do Wally foi instruída a barrar pessoas muito embriagadas, pois poderiam causar confusão e problemas. Isso foi ruim para Libby, que havia bebido um pouco demais antes de chegar ao Wally e não pôde entrar. Ela ficou frustrada, mas o que poderia fazer? Ela foi obrigada a ir para casa. Seus amigos chamaram um táxi e pediram ao motorista que a levasse. Os amigos de Libby voltaram para a boate em vez de ajudar uma Libby bêbada e confusa a ir para casa, algo de que se arrependeriam muito depois. Sei o que você está pensando. Libby, muito intoxicada, está em um táxi com um estranho. Isso não parece bom. Mas o taxista foi um verdadeiro cavalheiro e deixou Libby bem na porta de casa, na Wellesley Avenue, por volta das 23h30. Os amigos de Libby já tinham pago o táxi, então Libby saiu cambaleando e o motorista foi embora. Libby só precisava andar alguns passos da calçada até a porta de casa, mas não fez isso. Libby estava bem na frente de casa quando fez meia volta completamente bêbada e continuou andando pela rua. Ela não sabia o que estava acontecendo, sozinha e abandonada pelos amigos.
Durante o processo, Libby deixou cair as chaves de casa em frente à residência e depois seus amigos as encontraram. Libby foi vista nas câmeras de segurança andando ou cambaleando e lutando para se manter em pé a cerca de 800 metros de casa na Beverly Road por volta das 23h40. Muitas testemunhas a viram, algumas até lembraram de ver a Libby bêbada chorando e soluçando na rua. Algumas pessoas até presenciaram a Libby caindo em determinado momento e tendo dificuldade para se levantar. Mas até onde sabemos, ninguém realmente parou para ajudá-la, mas 2 bons samaritanos acabaram intervindo. Mas eles lembraram que Libby estava muito agitada, irritada e recusou ajuda. Por isso, só puderam ajudá-la a sentar em um banco próximo e deixá-la lá. Enquanto isso, os amigos da Libby estavam na boate quando perceberam algo. Já tinha passado bastante tempo e a Libby não tinha mandado mensagem avisando que tinha chegado em casa. Eles sabiam que a Libby estava bêbada, mas ela sempre fazia questão de avisar os amigos quando chegava em casa para que eles não ficassem preocupados. Nesse momento, eles realmente se preocuparam, temendo que algo tivesse dado errado e por isso Libby não havia enviado mensagem. Eles tentaram ligar para o celular dela, mas, se você se lembra, a Libby tinha deixado o telefone em casa. Nós já sabemos que ela não estava em casa nesse momento, mas os amigos dela ainda não sabiam disso, por isso todas as ligações ficaram sem resposta. Os amigos da Libby imediatamente saíram correndo do clube e foram até a casa dela, batendo na porta sem parar enquanto tentavam chamá-la. Mas a Libby não atendia nem a porta nem o telefone. E foi então que um dos amigos dela encontrou as chaves na neve do lado de fora da casa. Foi aí que o medo deles ficou ainda maior. A Libby não largaria as chaves assim, a menos que algo ruim tivesse acontecido com ela. Os amigos da Libby não perderam tempo e chamaram os pais dela e os investigadores imediatamente, e a Libby Squire, de 21 anos, foi dada como desaparecida. Os investigadores não deram à família ou amigos de Libby o discurso de esperar 24 a 48 horas, começaram a investigar assim que o desaparecimento foi comunicado, percebendo que algo estava errado. Os detetives inicialmente pensaram que ela tinha fugido depois de ter um colapso naquela noite, mas não podiam afirmar isso com certeza. Sim, a Libby já teve problemas de saúde mental antes, mas o que a levaria a fugir? Os pais e amigos dela até afirmaram que a Libby estava muito feliz e que ela tinha planos que envolviam viajar e entrar para o jornalismo. Ela não estava mostrando nenhum sinal de luta interna ou algo do tipo, então os investigadores não tiveram escolha a não ser procurar por outras respostas. A busca pela Libby foi enorme. Foi a maior busca por desaparecido na história da polícia de Humberside, com mais de 100 policiais procurando por Libby em todos os lugares. Em áreas remotas, propriedades abandonadas, hospitais, rios e até sistemas de drenagem. Os investigadores tiveram que vasculhar cada possível local antes de poder descartá-lo. Na busca pela Libby, nada ficou sem ser investigado. Já os pais da Libby fizeram vários apelos públicos pedindo que alguém trouxesse informações sobre o paradeiro dela. Os detetives estavam extremamente preocupados com a Libby, não só porque ela estava desaparecida, mas porque fazia um frio mortal, e os investigadores temiam que ela pudesse ser vítima de hipotermia, especialmente porque ela não estava usando praticamente nada para se manter aquecida. A polícia chegou a detalhar publicamente as roupas de Libby para ajudar a refrescar a memória das pessoas. Eles receberam uma enxurrada de dicas, e a próxima coisa que fizeram foi verificar as câmeras de segurança. Felizmente, havia muitas câmeras de vigilância pela cidade e perto da casa da Libby. Porém, o grande número de câmeras exigia que os investigadores gastassem muito tempo analisando as gravações, localizando a Libby e criando uma linha do tempo de seus movimentos. Os detetives de Humberside passaram não horas, mas semanas e meses analisando cada uma das câmeras de CFTV. Com base no horário em que o taxista deixou Libby, os investigadores analisaram câmeras por Kingston. Por volta das 23h30, logo encontraram a Libby. Ela foi vista andando na Beverly Road e estava claramente bêbada. Ela cambaleava na calçada, às vezes caía e depois se levantava novamente. E a polícia até viu os 2 homens ajudando ela, mas também viram outra coisa. Mas isso foi horas antes da última vez que a Libby foi vista. Um Vauxhall Astra prata estava circulando pela mesma área. E não foi só uma vez que os investigadores viram esse carro, parecia que ele estava dando voltas sem rumo. Por volta da meia-noite, os detetives viram a Libby perto de um ponto de ônibus tentando se manter em pé, quando o mesmo carro prata se aproximou dela. As câmeras flagraram um homem saindo do carro, seguindo a Libby pela calçada do outro lado da rua e depois atravessando correndo para se juntar a ela.
Pelo visto, Libby não conhecia o homem, mas conversavam. Não houve empurra-empurra, briga ou resistência. Tudo isso aconteceu quando a Libby estava voltando para a rua que levava à casa dela. Poucos minutos depois do homem conversar com a Libby, os dois foram vistos se afastando da rua onde ficava a casa da Libby. Isso não era bom para a polícia. Investigadores analisaram outras câmeras para obter imagens mais próximas de Libby, do homem e de seu carro. Uma câmera registrou Libby parada na calçada perto do carro prateado. O homem estava sentado no carro, porta aberta e pernas para fora, parecendo ainda conversar com eles. A polícia também percebeu que ainda havia carros na rua e eles presumiram que o homem misterioso estava esperando os carros saírem. Antes que ele pudesse fazer o que tinha em mente, alguns minutos depois da meia-noite, por volta das 00h08, Libby entrou no carro prateado do homem. O homem foi até o lado do motorista, ligou o carro e foi embora. Agora, como a câmera estava posicionada de uma certa maneira, apenas parte do carro era visível, então a polícia ou qualquer pessoa realmente não sabia como Libby entrou no carro. Vendo isso, os investigadores decidiram ir até o local exato onde a câmera estava, e depois de um tempo procurando, encontraram algo: o relógio da Libby. Ele estava no chão e descartado, e isso só podia significar uma coisa, e não era boa. Libby provavelmente foi forçada a entrar naquele carro. O homem misterioso pode ter usado força para arrastá-la ao carro, fazendo o relógio cair do pulso dela. Os detetives também viram o carro indo em direção ao Oak Road Playing Fields por volta de 00h11, que ficava a alguns minutos da Beverly Road. E o que era tão assustador era o fato de ser uma área arborizada, remota, escura e vasta. Bem, os investigadores finalmente tinham algo: esse homem, seu carro prateado e o destino dele com Libby. Mas eles ainda precisavam de mais informações, então foram para o exato lugar onde o carro foi, Oak Road, campos de jogos, e lá eles perguntaram às pessoas se tinham ouvido ou visto algo fora do comum. Bem, alguém se apresentou. Um homem que morava perto da área arborizada foi acordado pelos gritos de uma mulher por volta das 12h15. Isso foi apenas alguns minutos depois que o carro entrou naquela área. Quando a testemunha olhou pela janela, viu um homem correndo em direção a um carro prateado. Os moradores sentiram o medo penetrando em seus ossos. Os investigadores agora sabiam que algo terrível havia acontecido com Libby. A última pista chegou, permitindo aos investigadores descobrir a identidade do homem misterioso. Isso ocorreu na madrugada de 1º de fevereiro por volta das 3 horas. Um pouco mais de 3 horas desde que os gritos da mulher foram ouvidos. Nos campos de jogo da Oaks Road, 2 mulheres estavam andando por uma estrada deserta de Beverly quando viram um homem à beira da estrada. Elas tentavam decidir o que fazer quando esse sujeito desprezível e nojento traumatizou essas mulheres ao se exibir para elas. Elas ficaram extremamente desconfortáveis e passaram rapidamente por ele. Mas esse monstro estava se divertindo como nunca, se exibindo de forma inapropriada no meio da rua. Ao notarem o horário, os detetives checaram as câmeras e confirmaram a presença do homem assustador. Os investigadores viram claramente o rosto dele e o carro, que era o mesmo que seguiu Libby e para o qual ela foi arrastada. Dias depois, a polícia avançou ao obter uma imagem mais nítida da placa do carro. Finalmente, tinham um nome. O homem em questão era o polonês Paweł Relowik, de 24 anos. Então quem era esse tal de Paweł? Bem, ele nasceu na Polônia e em 2015 mudou-se para o Reino Unido. Na época, Paweł era açougueiro do Carrow Food Group em uma fábrica de carne em Malton, North Yorkshire. Ele era casado com uma mulher polonesa chamada Jakoda, e os dois se mudaram juntos para o Reino Unido. Paweł e sua esposa tiveram 2 filhos juntos, e na época do caso, sua ficha criminal era limpa como uma folha em branco. Mas essa não é toda a verdade. Seus crimes, na verdade, só ainda não tinham sido registrados pela polícia. Paweł, embora fosse descrito como um pai amoroso e um cara legal de se conviver, era um tarado, um pervertido e basicamente um voyeur. Ele tinha impulsos perversos envolvendo intimidade e prazer, entregando-se ao voyeurismo e exibições inadequadas. Ele invadia janelas, entrava em casas e espionava mulheres, garotas e casais, o que é um novo nível de bizarrice se quer saber. Paweł também era mão leve e, além de roubar objetos de valor comuns, ele roubava roupas íntimas femininas, brinquedos adultos e, claro, dinheiro. Esse cara era realmente complicado. O revoltante era que ele fazia isso desde 2017, menos de 2 anos após sua mudança da Polônia para o Reino Unido.
Apesar das denúncias das mulheres aterrorizadas por Powell, ele nunca foi repreendido ou preso por seus crimes. Mesmo com impressões digitais e DNA coletados, nada coincidiu no sistema, o que deixou Powell ainda mais ousado. Ele tinha certeza de que sairia impune de seus crimes, e isso o deixou arrogante. Powell morava perto de Libby e já havia cometido vários crimes sexuais sem consentimento, como se exibir de forma inapropriada na frente de mulheres na rua Libby. Mesmo sem realizar suas fantasias sombrias na vida pessoal, pelo menos até onde sabemos, Powell ainda era um predador e deixava as mulheres aterrorizadas e desconfortáveis. Foi por isso que a polícia decidiu prendê-lo sob suspeita de ter tirado a vida de Libby. Todas as peças se encaixavam. Ele tinha motivo, meios, oportunidade, tudo. Então agora era hora de interrogar Powell, e inicialmente ele negou conhecer Libby. Mas quando lhe mostraram as imagens dele seguindo Libby, Powell, como um verdadeiro suspeito, mudou sua história. Ele afirmou aos investigadores que tentou ajudar Libby naquela noite e a deixou sozinha no campo de jogos da Oak Road, o que era claramente mentira. Enquanto mantinham Powell sob custódia por assassinato e crimes sexuais, os detetives seguiram procurando Libby em todos os lugares. O caso seguia um rumo sombrio e, embora ninguém admitisse, Libby provavelmente fora alvo de Powell naquela noite fatídica. Já fazia quase 2 meses desde que Libby desapareceu. No dia 20 de março de 2019, quando um pescador no estuário do Humber encontrou algo, parecia algo flutuando na água. Quando os investigadores chegaram, eles retiraram o objeto misterioso que estava flutuando e, infelizmente, era um corpo humano. Em volta do pescoço havia um colar com a letra L. Laudos forenses confirmaram que o corpo era de Libby Squire, de 21 anos. Como o corpo estava muito deteriorado, não foi possível determinar a causa da morte. Ela pode ter se afogado, sido descartada após morrer ou outra razão. Nunca saberemos, mas sabemos que ela foi tragicamente aproveitada naquela situação. Isso nós sabemos. O DNA do corpo de Libby bateu com o de Powell e ele não podia mais negar o que fez com ela. O julgamento de Powell foi realizado em 12 de janeiro de 2021 e durou cerca de 5 semanas. A promotoria afirmou que Powell era um predador perigoso com impulsos distorcidos buscando uma vítima. Qualquer pessoa que satisfizesse seus impulsos incontroláveis e repugnantes. Acredita-se que Powell viu Libby nas ruas, bêbada, fora de si e vulnerável, e se aproveitou dela. Ele então a forçou a entrar em seu carro e, quando ninguém estava olhando, a levou para uma área remota e arborizada, onde abusou dela e, por fim, tirou sua vida. Com as próprias mãos, ele então jogou o corpo de Libby no gelado rio Humber como se fosse lixo e foi para casa tomar um banho quente e relaxante. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, porém, é a linha do tempo. Se você se lembra, Libby foi vista pela última vez nas câmeras de segurança por volta da meia-noite. Powell foi visto se expondo para as 3 mulheres por volta das 3 horas da manhã. Essas mulheres não só foram agredidas visualmente por esse pervertido, mas também tiveram contato assustador com um assassino poucas horas após ele matar uma jovem. E essa revelação foi perturbadora. Apesar de tudo isso, a equipe de defesa argumentou que Powell não tinha nada a ver com o assassinato de Libby e que ele a deixou nos campos de jogos. Mesmo com o DNA dele por todo o corpo da Libby e dentro dela. Por que eles perderam tempo com uma defesa tão ridícula está além da minha compreensão, mas logo o veredito foi dado. No dia 11 de fevereiro de 2021, Powell Hellowich foi considerado culpado pelo abuso sexual e assassinato de Libby Squire e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 27 anos. A esposa de Powell se divorciou logo depois e voltou para a Polônia com os filhos, o que foi o melhor para ela. Só espero que esse homem nunca saia da prisão. Mesmo que ele saia da prisão aos 50 e poucos anos, o que é possível, não duvido que voltará a aterrorizar mulheres após o trágico falecimento de Libby. E como ela foi vítima de um monstro mau, que odiava mulheres e as via apenas como objetos descartáveis. A mãe de Libby, Lisa, tem se posicionado contra crimes de natureza indecente. Mesmo que voyeurismo e exibicionismo sejam delitos sexuais sem contato físico, podem escalar rapidamente, como no caso de Libby. E não é só isso, esses incidentes são extremamente traumáticos. Não importa se você toca em alguém ou não, o dano mental pode acompanhar a pessoa pelo resto da vida. O objetivo da campanha de Lisa é levar esses crimes e os infratores a sério, aplicar sentenças rigorosas antes que eles possam arruinar mais vidas ou, pior ainda, tirá-las. É verdade. Os corações de Lisa e Russell morreram depois da partida de Libby e eles não querem que nenhuma outra mulher ou qualquer pessoa passe por isso novamente.
Lisa até se manifestou contra assassinos de grande notoriedade, como Wayne Couzens, que era policial da Polícia Metropolitana e um verdadeiro predador, perseguidor e agressor em série, que se aproveitou e assassinou Sarah Everard em março de 2022. Uma mulher que, como Libby, apenas cuidava da própria vida enquanto caminhava por uma rua tranquila de Londres para casa. Eu sei que repito, mas os crimes violentos contra mulheres seguem aumentando e atingindo novos extremos. Isso precisa parar. Libby não merecia o que aconteceu, pois só estava voltando para casa após uma noite fora. Ninguém merece passar por isso. A única coisa que consola nessa situação é que para Libby, sua dor, seu sofrimento, sua angústia, tudo o que ela passou naquela noite finalmente acabou. Agora, a família dela carrega o peso do luto, do ressentimento e do ódio eterno pelos homens que tiraram a vida de uma mulher inocente e os anos que ela teria com quem amava. Tudo isso por alguns minutos ou provavelmente segundos de breve satisfação. Os operadores do 190 têm um trabalho muito difícil e exigente. Não há dúvida de que o sistema de emergência 190 salvou muitas vidas graças ao treinamento que seus operadores e despachantes recebem. Mas em janeiro de 2008, o sistema falhou, custando a vida de uma mulher e deixando sua família questionando por que ela não recebeu a ajuda de que precisava e implorou desesperadamente. A história de Denise Amber Lee, de 21 anos, é uma que deixou muitas pessoas frustradas. Não apenas pelo fato de sua vida ter sido tirada, mas também porque houve várias chances de sua vida ser salva. Denise e seu marido Nathan se conheceram quando ainda estavam no ensino médio. Denise tinha 17 anos e Nathan tinha 19 na época. Assim que se conheceram, souberam que queriam ficar juntos e logo começaram a falar sobre ter uma família. Eles se casaram assim que puderam e, em pouco tempo, realizaram o sonho de ter 2 filhos, Noah e Adam. Eles decidiram que Denise ficaria em casa para cuidar dos meninos. Mas para isso, Nathan teve que trabalhar em 3 empregos, mas ele fazia isso com prazer, já que significava que poderia sustentar sua família adequadamente. Nathan lembraria que no primeiro encontro no Dia dos Namorados, deu a Denise um anel de coração que ela gostou tanto que nunca tirou do dedo. O casal era apaixonado e os filhos eram o centro de suas vidas. Um dos empregos de Nathan na época era como leitor de medidores de eletricidade, que foi o que ele estava fazendo na tarde de 17 de janeiro de 2008. Ele saiu de casa mais cedo que o normal naquela manhã, tão cedo que Denise e os meninos ainda dormiam. Mais tarde, por volta das 11, Guy entrou em contato com ela. Ela disse a ele que estava na varanda dos fundos da casa em North Point, Flórida, com Noah, cortando o cabelo dele. Nathan terminou o turno às 15 horas e foi para casa. Enquanto ia, ligou para Denise novamente, mas desta vez não obteve resposta, o que achou estranho. Mas como Denise estava cuidando de 2 garotos pequenos, havia uma boa chance de que ela simplesmente estivesse ocupada. Ele acabou chegando na garagem da casa às 15h30, mas foi nesse momento que a vida dele e de seus filhos mudou para sempre. Nathan entrou na casa e procurou por sua esposa, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Ainda mais perplexo era o fato de que tanto Noah quanto Adam estavam colocados no mesmo berço, algo que eles nunca faziam, e ele imediatamente soube que algo estava muito errado. Denise jamais deixaria os 2 meninos sozinhos, nem sairia de casa sem eles, já que Adam tinha só 6 meses. Ele viu que os meninos estavam saudáveis, mas ficou perplexo sobre onde Denise poderia estar. Ele buscou pistas, mas viu que todos os pertences dela estavam na casa e não achou sinais de que ela saiu às pressas. Tudo na casa parecia em ordem e, pelo que ele podia ver, parecia que ela simplesmente havia desaparecido no ar. Todas as fechaduras estavam intactas, ninguém havia arrombado. Nathan precisou destrancar a porta da frente, então tudo parecia seguro. Com medo, ele buscou indícios de luta, mas nada encontrou, pois tudo estava em ordem. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Com a ansiedade aumentando, ele decidiu procurar a polícia. Explicou a situação e pouco depois, policiais foram até sua casa investigar. Eles vasculharam o prédio em busca de qualquer coisa que pudesse dizer onde Denise tinha ido, mas também não encontraram nada que os preocupasse demais. Exceto que Denise estava claramente desaparecida.
Ao perceberem que nada mais aprenderiam na casa da família, conversaram com os vizinhos, revelando o primeiro detalhe preocupante do caso de Denise. Uma vizinha relatou que tinha visto um carro, um Camaro verde, dirigindo muito devagar pela rua por volta das 14h30 daquela tarde, uma hora antes de Nathan chegar. Depois ele foi embora, mas logo ela o viu de novo e disse que ficou desconfortável com o comportamento do carro. Movendo-se lentamente pelo bairro, ele subia até o final da rua, fazia a volta e passava devagar pelas casas. Mais uma vez, repetindo esse processo 4 ou 5 vezes. Segundo testemunhas, ele entrou na garagem da família. Quando ela olhou pela janela, viu um homem desconhecido sentado ao volante. Ela disse que viu o mesmo carro saindo da casa cerca de 10 minutos após parar na garagem e o homem ainda parecia sozinho, por isso não deu muita importância. Enquanto os policiais investigavam, Nathan ligou para o pai de Denise, o detetive Rick Goff, e ao ouvir o que estava acontecendo, ele entrou em contato com várias agências de segurança, informando que Denise estava desaparecida e que precisavam ficar atentos para encontrá-la. Nathan já estava desesperado de preocupação, pois não tinha notícias de Denise. E a cada hora que passava, ele ficava mais convencido de que algo ruim tinha acontecido na casa. Enquanto ele ainda estava no trabalho por quase 3 horas, eles procuraram por Denise com a ajuda da polícia, cães e helicópteros e perguntaram às pessoas da região se tinham visto algo, mas sem sucesso. Mas então, às 18h14, uma ligação para o 190 foi feita para o departamento do xerife do condado de Sarasota. Era Denise. Ok, alô, eu vou morrer. Alô? Desculpa, o que você está fazendo? Eu não queria fazer isso. Vou ligar para a Carol. Eu preciso. Desculpa, alô? Por favor, me deixa ir. Deus, por favor. Ah, o quê? Alô, me ajuda o quê? Qual é o endereço onde você está? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas agora eu não sei. Qual é o endereço onde você está? Olá, senhora, para onde estamos indo? Eu tenho que subir a montanha. Eu vou morrer, eu vou ficar ao ar livre. Esse é um trabalho, você precisa voltar para ele. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Qual é o seu nome, cara? Alô, por favor? Qual o seu nome? Não sei fazer isso. Eu sou o marido e só quero ser meus filhos de novo. Seu nome é Denise. Eu... Sobrenome. Ok. Sim, você sabe qual é o seu nome. Seu nome é Denise Lee. Eles saem e conseguem se virar com isso. Você vê uma garota cega aí embaixo? Eu não consigo te ouvir. Onde estamos? Você é muito bom. Vai. Eu vou me ajudar. Deus, por favor. O operador ouviu uma mulher na linha, mas por algum motivo não percebeu isso. Ela estava em uma situação em que não podia falar diretamente ao telefone. As primeiras palavras que ouviram dela foram: me desculpe, eu só quero ir embora. Nas gravações da ligação é possível ouvir o operador perguntando repetidamente: alô? Enquanto Denise é ouvida dizendo: me desculpe, eu só quero ver minha família. Essa é uma maneira muito estranha de começar uma ligação para o 190, o que, na opinião de muitos, deveria ter alertado o operador para o fato de que alguém havia ligado e não conseguia dar detalhes diretamente, já que provavelmente estava sendo mantido contra a vontade.
Mas enquanto a pessoa que ligava, que acabou sendo Denise, fazia o possível para passar informações, o operador continuou perguntando alô um total de 10 vezes antes de perceber que deveria estar ouvindo o que estava sendo dito e feito do outro lado da linha. Antes disso, era possível ouvir um homem falando com Denise de forma nada amigável. Era possível ouvi-lo perguntando por que ela fez aquilo, mas não se sabe ao certo a que ele se referia. Em um momento, dava para ouvir ele perguntando para Denise o que ela tinha feito com o telefone dele, já que ele claramente estava procurando por ele. Mas ela só disse, por favor, me deixa ir, quero ver minha família de novo. O homem responde que isso não será problema. Mas mesmo assim, dava para ouvir o atendente perguntando de novo, alô, que é só, quero dizer, acorda. Essa mulher claramente precisa de ajuda, faça alguma coisa, literalmente qualquer coisa. O homem então diz, irritado, que ia deixá-la ir embora, mas que agora ela fez algo que o fez mudar de ideia. Denise pede desculpas pelo que fez e em seguida o homem pergunta onde está seu telefone. Sem que ele soubesse, Denise de alguma forma conseguiu pegar o telefone dele e então discou 911. Ela deitou-se no banco de trás do carro do homem, escondeu o telefone dele e começou a tentar obter o máximo de informações possível. Ela provavelmente sabia que aquela seria sua única chance de conseguir ajuda, e corajosamente ela arriscou, o que poderia facilmente ter salvado sua vida ou piorado ainda mais a situação. Denise implora várias vezes ao sequestrador para deixá-la ir, mas ele não a escuta. O homem diz que agora precisaria dirigir até a próxima rua, abre aspas, por causa dele. Em seguida pode-se ouvir ele perguntando a Denise o que ela estava fazendo e mencionando seu primo, Harold. Depois ficou claro que ele se referia a si mesmo na parte anterior da gravação. Denise pede novamente para ir embora, agora visivelmente angustiada por ter sido sequestrada e mantida contra a vontade. Mas, inacreditavelmente, o operador do 190 simplesmente responde, alô. Mais uma vez, só quando Denise diz, me ajude, é que eles parecem perceber a situação. Eles pedem o endereço dela, mas ela não podia dar sem alertar o sequestrador sobre seu plano. Eles então podem ser ouvidos falando com o supervisor, dizendo que a ligação vinha de algum lugar em Northport. Mesmo assim, continuaram pedindo para ela informar o endereço. Quando perguntam seu nome, ela responde enquanto engana o homem, fazendo-o acreditar que fala com ele. Meu nome é Denise. Sou casada com um marido maravilhoso e só quero rever meus filhos. As 4 primeiras palavras dessa frase foram, meu nome é Denise. Mesmo assim, o atendente perguntou, seu nome é Denise? Ao invés de fazer perguntas que ela pudesse responder sem alertar o sequestrador. Reconhecendo o crédito, foi nesse momento que a ficha realmente caiu. Avisaram ao supervisor que achavam que a pessoa da ligação falava com eles sem revelar que ela ligou para o 911. Mas o fato de que o operador demorou tanto para perceber isso é simplesmente incompreensível. Dá para perceber claramente em 10 segundos dessa ligação que essa pobre mulher não consegue responder. O operador levou minutos para perceber isso, o que é injustificável. Essas pessoas não são treinadas para essas situações? Pediram para Denise apertar um botão no telefone caso estivesse vendada, mas ela claramente não conseguia fazer isso. O operador então perguntou se ela conhecia o homem com quem estava, mas novamente não recebeu resposta, obviamente. Eles ouviam Denise e o homem discutindo sobre o telefone enquanto ele ainda o procurava. O operador percebe que ela deve estar deitada sobre o aparelho, e que Denise não conseguia ouvir nenhuma das perguntas que eles estavam fazendo naquele momento. Denise fingiu ajudar o homem a procurar o telefone, aproveitando para ouvir o operador do 190 pela primeira vez. Quando perguntaram há quanto tempo estava fora de casa, ela respondeu baixinho, não sei, e precisou repetir isso mais 2 vezes. Eles continuaram repetindo a mesma pergunta, apesar de já terem recebido uma resposta muito clara. Então, finalmente fizeram a primeira pergunta relevante. Qual é o seu sobrenome? Ao que ela imediatamente respondeu, Lee. A próxima pergunta do atendente foi desperdiçar ainda mais tempo, pedindo para Denise confirmar se o nome dela era realmente Denise Lee. Apesar de muito tempo desperdiçado na ligação, Denise conseguiu manter a calma e fez o operador entender que esse era mesmo seu nome. Em seguida, ela é questionada sobre qual rua está, ao que responde que não sabe. Ela também conseguiu informar que não conhecia o homem que a sequestrou e que morava na rua Latour. Dizendo, eu não sei, por favor, me leve para minha casa. Você pode me levar para casa na Latour, por favor? Nas últimas frases da gravação, Denise pergunta ao homem se ele vai machucá-la e ele exige o telefone de volta. Ela pergunta se ele vai deixá-la ir e ele diz que sim quando recuperar seu telefone.
A ligação termina abruptamente após a última frase, que foi Denise simplesmente dizendo, "Me ajude". Com as informações de Denise, soube-se que seu nome era Denise Lee e que morava na rua Latour, em North Point. E que ela havia sido sequestrada por um homem que ela nunca tinha visto antes na vida. Era muita informação para a situação, mas ao tentar rastrear o telefone da ligação, não conseguiram, pois era um celular descartável. Mas os investigadores conseguiram descobrir a quem pertencia o telefone, e logo veio à tona que o dono era um homem desempregado de 36 anos chamado Michael Lee King. Os policiais foram enviados à casa dele, mas ela já estava vazia, apenas 9 minutos após Denise ligar para o 911. Sabrina Muxlow, uma garota de 17 anos, ligou para o 911, relatando que seu pai havia testemunhado algo que ela achou importante comunicar. O primo do pai dela, Michael, chegou à casa deles por volta das 17h45 e pediu para pegar emprestado um galão de gasolina, uma lanterna e uma pá. Ele disse que o cortador de grama estava preso no jardim da frente e precisava desses itens para soltá-lo, então reuniram os itens solicitados. Quando foram até o Camaro verde de King, o pai dela ouviu uma mulher gritar para chamar a polícia. Ele se aproximou do primo perguntando o que estava acontecendo e ele respondeu que não era nada com que se preocupar. Ele viu King inclinado sobre o console do carro, empurrando a cabeça de alguém de cabelo loiro no banco de trás para baixo e fora de vista. Seu primo então voltou para o carro e foi embora, sentindo-se desconfiado sobre o que tinha acabado de presenciar. Ele decidiu dirigir até a casa de King. E quando chegou, percebeu que não só não havia cortador de grama no gramado da frente, como também King e seu carro não estavam em lugar nenhum. Ele também ligou anonimamente para o 190 descrevendo o carro de King e dizendo que ele poderia ter sequestrado alguém ainda no veículo. Uma quarta ligação para o 190 foi feita por uma mulher chamada Jane Kowalski às 18h30 daquela noite. Ela disse ao operador que estava dirigindo seu carro e havia parado em um semáforo, quando ela ouviu um grito agudo, diferente de qualquer outro que já tivesse ouvido antes. Ela percebeu que vinha do carro ao lado dela e, quando olhou, cruzou olhares com King. Ele tentava novamente empurrar a cabeça de Denise para baixo no banco de trás, mas ela viu uma mão surgir e bater freneticamente na janela. Percebendo algo errado, ela saiu devagar do sinal, aguardando King passar à sua frente e mostrar a placa do carro. Mas ele aparentemente percebeu o que ela estava pensando e permaneceu ao lado dela. Em seguida, ele rapidamente mudou de faixa e acabou ficando atrás dela. Enquanto isso, ela estava na linha como 190. King então entrou na Toledo Blade Boulevard, e Jane não conseguiu segui-lo devido ao trânsito intenso ao seu redor. O chamado de Jane não foi ouvido, pois ninguém soube o que ela viu. Os operadores da central de Charlotte County não ligaram as ligações ao caso de Denise. Apesar de vários policiais e delegados estarem na área, nunca receberam descrição do veículo de King ou a direção que ele seguia. Agora, os investigadores sabiam que procuravam King, que mantinha Denise em cativeiro em seu Camaro verde. Por isso, uma barreira policial foi montada na Toledo Blade Boulevard logo após as 21h daquela noite. King apareceu dirigindo e finalmente foi parado. King mostrou pouca colaboração e só saiu do carro após ser ameaçado com a arma de um policial. Quando ele saiu, notaram que suas roupas estavam encharcadas até a cintura e havia lama nos sapatos. Ele foi preso e, ao revistarem seu carro, acharam um celular descartável, uma pá suja, um galão de gasolina e um anel de coração. Denise não foi encontrada em lugar nenhum, e eles imediatamente temeram o pior. King foi informado de que as autoridades sabiam que ele havia sequestrado Denise. Ele foi acusado pelo sequestro dela, mas se recusou a dar detalhes após a 911, apenas dizendo que não sabia do que falavam. Nos 2 dias seguintes, equipes de busca vasculharam onde Denise esteve, esperando encontrá-la, mas esses esforços terminaram tragicamente. Quando um dos buscadores na Plantation Boulevard se deparou com um pedaço de terra que parecia ter sido remexido. O corpo de Denise foi achado em uma cova de quase 1 metro de profundidade. A autópsia mostrou que ela morreu com um único tiro na cabeça. Também notaram hematomas nos pulsos, mostrando que ela lutou contra o agressor. Mas infelizmente eles também encontraram evidências óbvias de que ela também havia sido abusada. Agora estava claro que King era responsável pela morte de Denise e ele foi acusado de homicídio em 1º grau, ao qual obviamente decidiu se declarar inocente. Apesar da montanha de evidências que haviam sido reunidas contra ele, o caso parecia ser simples e direto.
Diversos depoimentos afirmaram que viram King naquele dia, perto da casa da família ou na estrada onde dirigia seu Camaro. Até seu primo Harold sabia que ele era culpado e se ofereceu para testemunhar contra ele no tribunal. Amostras de DNA do local onde Denise foi achada correspondiam a ele. Além disso, cabelo, anel e uma impressão digital dela foram encontrados no carro dele. Do lado de fora de uma das janelas, ele não tinha como se defender. As evidências só continuaram a aumentar quando a casa de King foi revistada. No local, investigadores acharam pedaços de fita adesiva com fios de cabelo de Denise. A defesa dele tentou ao máximo provar sua inocência, pois a arma usada no crime de Denise nunca foi encontrada. Apresentou a teoria de que qualquer um poderia ter disparado e não se podia assumir que King puxou o gatilho. Isso pouco convenceu o júri, que levou só 2 horas para deliberar e dar o veredito de culpado. Sinceramente, porém, o fato de eles terem levado até 2 horas aqui é um pouco confuso. Isso resultou em King recebendo a pena de morte, da qual ele recorreu sem sucesso. Agora, o caso finalmente havia sido resolvido, e em tempo recorde também. Mas enquanto o agressor de Denise estava prestes a pagar por seu crime hediondo, foram Nathan, Adam e Noah que realmente ficaram com a punição desse caso. Pois agora precisavam encarar que a vida de Denise poderia ter sido salva diversas vezes se as informações certas tivessem chegado às pessoas corretas a tempo. Se essas testemunhas tivessem pedido ajuda minutos antes ou se o operador do 190 tivesse sido mais atento, a vida de Denise talvez pudesse ter sido salva. Para fazer o possível para impedir que isso aconteça novamente, Nathan fundou a Fundação Denise Amber Lee, que oferece melhor treinamento para operadores do 190. Quanto ao pai dela, o detetive Rick Goff, ele participou da criação da Lei Denise Amber Lee, que oferece treinamento voluntário para esses mesmos operadores. O que meio que atropela o outro. Meu ponto era que esses operadores deveriam ser treinados para essas situações, mas aparentemente não são. O caso de Denise resultou em muitas mudanças no que diz respeito ao treinamento dos operadores do 911. Agora eles têm ao menos 6 meses de treinamento e aprendem a usar a tecnologia que identifica a localização de quem liga. Outra ferramenta útil que quase certamente teria salvado a vida de Denise, Nathan afirmou durante uma entrevista que se lembra de Denise como a pessoa altruísta e carinhosa que ela era. Ele admirava como ela sempre priorizava e amava os filhos incondicionalmente. Mas ele afirmou que nunca vai superar a tragédia devastadora deixada após as ações hediondas de King, por anos. Depois daquele dia fatídico, ele lutou para seguir em frente, mas sabia que precisava achar um jeito pelo bem dos filhos. Hoje, ele é um dos principais palestrantes sobre as mudanças no sistema de emergência 911, tendo feito disso sua carreira em tempo integral, para informar o maior número possível de pessoas sobre como o 911 deve ser usado e como os operadores devem responder. Mas o caminho até aqui foi longo e tumultuado. Nathan só percebeu muito tempo depois dos eventos trágicos que ele manteve suas emoções sob controle por tempo demais. Queria ser um bom exemplo para seus 2 filhos. Às vezes se sentia desolado e deprimido, mas continuava na esperança de evitar que o mesmo destino recaísse sobre outra pessoa. Por fim, ele decidiu processar o departamento do xerife de Charlotte pela má condução das ligações para o 911 naquela noite. E em 2012 ele fez um acordo de 1,25 milhão de dólares. E graças a Deus por isso, não pelo dinheiro, mas por quê? Espero que isso ensine uma lição valiosa a este departamento e faça outros departamentos prestarem atenção para evitar isso no futuro. Ele reserva parte desse dinheiro para o Fundo Universitário dos Filhos e depois cria a Fundação Denise Amber Lee. Ele comprou uma casa em Inglewood e hoje mora lá com Noah e Adam, usando seu desejo de mudança no sistema 911 como força motriz. Junto com as lembranças da mulher que ele amou acima de qualquer outra. O caso de Denise é um daqueles que trazem sentimentos de frustração e raiva. Não só pelo homem que tirou sua vida, mas também por quem deveria enviar ajuda. E embora eu tenha sido admitidamente bastante duro com o operador do 190 hoje, temos que sempre lembrar que os operadores do 190 são apenas humanos. Eles trabalham em ambientes muito estressantes com os quais a maioria teria dificuldade. Admito que não é um trabalho que eu teria interesse em fazer. Com a ajuda de Nathan e da Fundação Denise Amber Lee, as chances disso acontecer novamente são mínimas. E, se nada mais, Denise será para sempre lembrada como parte de uma mudança necessária dentro do setor de atendimento do 911. E graças à memória dela, inúmeras vidas foram e continuarão sendo salvas.
Carolyn Crouch tinha apenas 19 anos quando um trio de criminosos invadiu a casa que ela dividia com o marido. Esses criminosos emboscaram Carolyn, amarraram o marido dela e o forçaram a assistir ao crime. Após o crime, Carolyn e seu amado filhote de 7 meses perderam a vida, restando apenas o marido de Carolyn e a filha bebê do casal. O crime que ficou para trás abalou toda a Grécia, e os investigadores não conseguiam entender o que o casal poderia ter em sua posse. O que poderia ser tão valioso para justificar um crime tão cruel? Foi então que perceberam que havia mais nessa história do que parecia. Investigadores e promotores logo descobriram uma infinidade de evidências que ninguém poderia esperar, levando um homem à prisão pelo resto da vida. A transição dela para a Grécia é pouco documentada, e seus pais não revelaram muitos detalhes sobre a vida pessoal e a criação de Carolyn. Uma fonte disse que Carolyn se mudou para a Grécia aos 8 anos, mas não se sabe o motivo dessa mudança inesperada. Fontes indicam que o pai de Carolyn ficou no Reino Unido por boa parte da vida dela, sugerindo que seus pais se separaram em algum momento. Mas outras fontes afirmam que Carolyn se mudou para a Grécia junto com a mãe e o pai. Então, o que fez com que Carolyn acabasse na Grécia? Bem, realmente não sabemos. A maioria das fontes que encontrei afirma que ela se mudou para lá com os 2 pais. Então, essa é a versão dos fatos que vamos considerar aqui. Só saiba que isso pode não ser completamente preciso, mas de qualquer forma, Carolyn passou a maior parte de sua infância na Grécia, seguindo os costumes gregos e sendo criada em um estilo de vida tradicionalmente grego. Inacreditável, mas isso deixou as coisas meio estranhas, pelo menos para um americano. Veja, Carolyn era filha de um engenheiro aposentado e algumas fontes dizem que ele trabalhou em empresas de petróleo e gás, indicando que o pai dela teve boa renda na maior parte da vida de Carolyn. Ao ver fotos dos últimos anos de Carolyn, percebe-se que a família tinha um estilo de vida confortável. É isso que torna essa próxima série de eventos um pouco incomum. Tenho certeza de que a maioria conhece 2 coisas. Primeiro, que o amor não tem limites de idade, o que é um fato simples. A segunda é que ao redor do mundo, muitas culturas se casam por ganhos financeiros ou políticos. Tenha essas 2 coisas em mente, e voltaremos a isso em apenas um momento. Quando Carolyn estava entrando na adolescência, ela estava pensando no que planejava fazer pelo resto da vida. Ela frequentava a escola ativamente e estava se saindo muito bem. Mas foi aí que ela conheceu um homem chamado Babise. Carolyn conheceu Babise quando tinha apenas 15 anos em algum momento de 2017. Os dois se deram bem, mas eu não consigo de jeito nenhum entender como eu disse. Carolyn tinha 15 anos provavelmente morando com os pais, enquanto Babise tinha 29 anos quando se conheceram, o dobro da idade dela, e Carolyn ainda era menor. Pode haver uma diferença cultural que não entendo, por isso sugeri isso. Só parece estranho, especialmente sob a perspectiva americana. Mas lembre-se, na Grécia, assim como na América, você não pode se casar legalmente até completar 18 anos. Então, de toda forma, Babise estava em um relacionamento íntimo com uma garota menor de idade e os pais dela estavam totalmente de acordo com isso. Sabemos que os pais dela estavam cientes desse relacionamento incomum porque em 2019, apenas 2 anos depois, os dois se casaram. Mesmo nesse momento, Carolyn ainda era menor de idade, o que significa que os pais dela precisaram assinar os documentos para permitir que esse casamento acontecesse. Não vou julgar alguém por algo que não entendo totalmente por possíveis diferenças culturais, mas isso me soa um pouco estranho. Como disse, o amor não tem limites de idade, porém, na minha opinião, isso só vale para maiores de idade, não para crianças. De qualquer forma, Carolyn e Babise se casaram e tudo parecia ótimo depois disso. Os dois pareciam estar muito apaixonados e tudo estava indo bem. Pelo menos para o mundo exterior, veja, por trás das portas fechadas as coisas não eram nada do que pareciam. As alegações de abuso começaram a se espalhar rapidamente, e até hoje ainda não sabemos de quem eram as acusações que mais se aproximavam da realidade. Mas as coisas estavam prestes a mudar para a família Crouch, e de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A versão dos acontecimentos a seguir foi contada sob a perspectiva de David Crouch, o pai de Carolyn. Essa história foi transmitida por ele como sendo totalmente verdadeira. Para este vídeo, vou apresentá-la do mesmo jeito. Mas, no interesse de total transparência, essa exata sequência de eventos não foi comprovada, pelo menos até onde eu sei.
David conta que Carolyn e Babisi costumavam frequentar um restaurante local perto de Atenas, um dos favoritos deles, visitado inúmeras vezes. Com o tempo, Babisi virou grande amigo do dono do restaurante, cujo nome nunca foi divulgado. Nesse período, Babisi era operador de helicóptero e parecia ter muito orgulho do trabalho. Babisi era um piloto confiante com muitas horas de voo e todos sabiam que pilotar era mais que um trabalho para ele. Para Babisi, isso era parte da sua identidade. Como Babisi e o dono do restaurante conversavam com frequência, o tempo em que Babisi trabalhou como piloto era um tema recorrente. Mas um dia, essas conversas tomaram um rumo sombrio que ninguém poderia ter previsto. Segundo David Crouch, o dono do restaurante contou a Babisi sobre seu negócio secreto que envolvia contrabando de mercadorias ilegais pelo país. Esse dono de restaurante estava profundamente envolvido nesse negócio. Na verdade, esse pode ter sido o verdadeiro motivo de ele ter o restaurante em primeiro lugar. Afinal, existe forma melhor de lavar dinheiro do que usá-lo em um negócio lucrativo? David afirma que o dono do restaurante procurou Babisi e falou sobre uma gangue com a qual estava envolvido. A gangue enfrentava problemas de fluxo e ele achou que Babisi seria o homem ideal para resolvê-los. Com o fácil acesso de Babisi a helicópteros, a melhor forma de contrabandear mercadorias pelo país seria pelo ar. Isso afastaria a polícia de possíveis entregas, pois cães farejadores e agentes antidrogas não conseguem patrulhar o ar com facilidade. Babisi, seja de forma voluntária ou por coerção, supostamente concordou com esse empreendimento e nesse processo fez um pacto com o diabo. Babisi aparentemente não fazia ideia de que esse trabalho tiraria tudo dele, inclusive sua esposa e filha. De acordo com David Crouch, Babisi era, abre aspas, muito estúpido. Embora Babisi fosse um ótimo piloto, não tinha senso para negócios nem sabia informar as pessoas só quando necessário. Em vez de guardar segredo sobre seu novo negócio suspeito, ele contou para Carolyn, praticamente selando o destino dela. Agora tenho certeza de que a maioria de nós está familiarizada com essa ideia, mas sempre que alguém faz negócios suspeitos, a melhor prática é nunca contar para ninguém sobre isso. Isso é apenas senso comum. Isso normalmente não é feito na tentativa de mentir para as pessoas que você ama, mas sim para mantê-las seguras. Afinal, se elas não souberem nada sobre seus crimes, não serão elas que vão afundar quando o navio inevitavelmente afundar. Isso mantém sua família e entes queridos seguros do que está acontecendo. Assim, se algo der errado, só você será responsável, não eles. Mas Babisi não pareceu entender o conceito, pois assim que fechou o acordo com o dono do restaurante, contou primeiro para Carolyn. Naturalmente, sendo uma boa pessoa, Carolyn não ficou nada satisfeita com esse novo tipo de trabalho. Ainda, isso iria trazer uma quantia enorme de dinheiro para a pequena família, mas não era esse dinheiro que Carolyn estava interessada em aceitar. Ela tentava resistir a esses planos sempre que podia, mas pouco podia fazer para impedir o marido e ainda menos para deter seus novos patrões. Quando Carolyn notou que suas palavras não tinham valor para o marido, o pai dela conta que ela passou a sair mais. Continuou. Babisi não podia ficar parado e assistir a isso acontecer, mas o problema era que os novos patrões de Babisi também não estavam dispostos a ficar parados e assistir a isso acontecer. Assim, eles forçaram Babisi a silenciar sua esposa de uma vez por todas. David Crouch afirma que tudo isso lhe foi revelado em uma carta manuscrita entregue por Babisi enquanto estava preso. David diz que Babisi queria esclarecer tudo de uma vez por todas, e ele sentia que o pai de Carolyn merecia saber a verdade. Para muitos, essa suposta verdade era difícil de acreditar, principalmente porque Babisi havia contado uma história bem diferente antes. Na verdade, o advogado de Babisi diz que toda essa história não passa de uma invenção por parte do pai de Carolyn. E ele chega a afirmar que tal carta nunca foi entregue a David porque essa carta nem sequer existe. E de acordo com as declarações públicas de Babisi, ele não teve envolvimento algum no crime. Na verdade, ele foi apenas mais uma vítima. Era 11 de maio de 2021, era um dia como qualquer outro para Babisi e Carolyn. Quer dizer, até a noite chegar. Em algum momento, no meio da noite, um trio de assaltantes armados invadiu a casa do casal, que na época era ocupada por Carolyn, Babisi, o filhote de husky de 7 meses deles e a filha pequena, Lydia. Ao invadirem a casa, os três rapidamente pegaram o filhote e tiraram sua vida com a própria coleira dele. Depois, os três subiram as escadas, sacaram armas e exigiram todo o dinheiro do casal.
Babise contou aos homens sobre os 10 mil euros e onde achá-los, mas Carolyn não deixaria que levassem sem lutar. Carolyn, treinada em artes marciais, enfrentou os assaltantes, mas ao resistirem, eles ameaçaram a pequena Lydia, que estava no quarto com o casal. O líder dos 3 assaltantes conseguiu dominar Carolyn depois de ameaçar sua filha, então tirou sua vida restringindo sua respiração, deixando-a na cama do casal e fugindo do local. Antes de irem, amarraram e amordaçaram Babise, que desmaiou minutos depois. Tudo ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Quando Babise acordou, soltou-se das amarras e chamou a polícia por ajuda. Quando os policiais chegaram, tudo que Babise dissera parecia verdade. Infelizmente, quando eles verificaram a câmera de segurança da casa em busca de evidências, descobriram que os ladrões haviam roubado o cartão SD, ou seja, nada havia sido deixado para trás. Além de uma bagunça óbvia e uma cena de crime perturbadora. A família Crouch e Babise mais tarde lamentariam a perda de Carolyn, com fotos do funeral mostrando Babise abraçando a mãe de Carolyn enquanto ela chorava. Poucas semanas depois, a polícia avançou no caso ao encontrar informações que mudaram a investigação e mostraram Babise sob outra perspectiva. Enquanto os investigadores faziam o possível para chegar ao fundo do terrível crime que aconteceu na casa do casal naquela noite, eles começaram a notar algumas inconsistências na história de Babise. A polícia pediu acesso ao telefone de Carolyn na noite de sua morte para entender melhor seus últimos momentos e o que ocorreu antes do crime. Provavelmente numa tentativa de descobrir se ela havia tido contato com alguém suspeito nos dias ou semanas que antecederam sua morte. Ao vasculhar o telefone dela, eles acessaram os dados de atividade física. É aí que tudo fica mais interessante. Então, se você tem um smartphone ou smartwatch moderno, deve saber que seus dispositivos estão sempre coletando dados sobre você. A maioria de nós pensa que isso se resume apenas aos dados de localização. Mas se você tem um smartwatch, como um Apple Watch, então seu telefone também está registrando coisas como sua frequência cardíaca, seus movimentos físicos e, em alguns casos, até mesmo sua temperatura ou outros detalhes sobre sua saúde. Ao analisarem os dados de saúde de Carolyn, os investigadores encontraram algo interessante. De acordo com os dados de saúde dela que foram extraídos do Apple Watch, que registrava seus padrões de sono, Carolyn estava dormindo profundamente imediatamente antes de perder a vida. Pior ainda, os dados de localização indicaram que ela não saiu da cama, o que contradizia o relato de Babise aos investigadores sobre Carolyn. Fazendo o possível para lutar fisicamente contra os agressores, usando artes marciais para piorar a situação, Babise também afirmou que o ataque aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Mas os investigadores viram pelas câmeras que o cartão de memória foi removido exatamente a 1h20 da manhã. Mais de 3 horas antes de Babise afirmar que o crime começou. O Apple Watch de Carolyn também mostrou que seu coração parou de bater por volta das 4h20 da manhã, novamente contestando a linha do tempo que Babise havia alegado. Com todas essas informações levadas em consideração, a polícia teorizou que das 1h20 às 4h20 da manhã, Babise encenava o crime e teria tentado várias vezes tirar a vida de Carolyn nesse período, certificando-se de encobrir seus rastros ao longo do caminho para garantir que tudo parecesse um arrombamento. Mas a grande pergunta aqui que muitos de nós estamos nos fazendo é: por quê? Bem, esse é o problema. As respostas variam conforme a versão em que você acredita. Babise foi mesmo ameaçado por um misterioso membro de gangue? Se for o caso, ele pode ter tirado a vida da esposa por obrigação. Carolyn descobriu os crimes de Babise e ameaçou partir deixando-o furioso? Isso também é possível. Nos relatos mais recentes de Babise no julgamento, ele afirmou que o casamento foi marcado por abusos físicos. Ele disse que tirou a vida de Carolyn por estar cansado dela. Afirmou que ela o agredia, mencionando situações em que era socado e chutado quando algo não saía como ela queria. Ele afirma que ficou tão cansado disso que sufocou Carolyn com o travesseiro enquanto ela dormia. Mas, se fosse verdade, por que também matou o cachorro dela? Isso parece excessivo. Se você quer a minha opinião pessoal, acho que esse cara é simplesmente um monstro de sangue frio. Provavelmente ele tinha 1 milhão de razões diferentes que conseguia justificar na própria cabeça, mas nenhuma delas faz sentido quando você olha de forma lógica. No fim das contas, porém, nenhuma dessas teorias importa. Só sabemos com certeza que Babise foi responsável pela morte da esposa, independentemente dos motivos. Ele foi condenado à prisão perpétua, mais 11 anos pelos crimes contra o cachorro de Carolyn. Porém, infelizmente, sua chamada sentença de prisão perpétua dura apenas cerca de 20 anos.
Espera-se que ele permaneça atrás das grades até estar na casa dos 50 anos, quando então poderá ser elegível para a liberdade condicional. Após o crime e a condenação de Babise, a família de Carolyn tem sido bastante crítica em relação à investigação e às alegações feitas por Babise. O pai de Carolyn acredita que há mais nessa história do que Babise revela. E considerando, Babise já mudou sua versão dos fatos pelo menos 3 vezes desde o primeiro interrogatório, então é possível que o pai de Carolyn esteja certo. E talvez nunca saibamos até onde esse buraco de coelho realmente vai. Uma vítima inocente ou um criminoso comum? Esses são os 2 rótulos dados a Rachel Hoffman, estudante universitária de 23 anos cuja vida mudou totalmente após colaborar com a polícia da Flórida em uma operação secreta, que deu terrivelmente errado. Rachel não fazia ideia de que uma simples abordagem de trânsito de rotina iria virar a vida dela de cabeça para baixo, e antes que percebesse, ela estava prestes a passar um fim de semana na cadeia. Mas em abril do ano seguinte as coisas tinham azedado. Rachel agora estava enfrentando anos de prisão depois que os detetives tentaram incriminá-la por um crime que basicamente acabaria com a vida dela. Ela recebeu uma oportunidade única de sair da prisão de graça. A única condição era que ela teria que trabalhar disfarçada para a polícia sem ter para onde correr. Rachel aceitou a oferta, sem saber que esse trabalho seria o último dela. Rachel Hoffman não era de forma alguma uma jovem comum. Aos 18 anos, Rachel já tinha feito todas as coisas que a maioria de nós só sonha em fazer. Rachel nasceu em Clearwater, Flórida, onde teve, pelo que pude perceber, uma infância em grande parte comum. O que diferencia a infância de Rachel é que ela teve oportunidades que poucos podem imaginar. Veja, Rachel não era muito rebelde, mas também não queria sossegar. Ela e sua família estavam sempre aprontando algo. Quando tinha 12 anos, Rachel já havia aprendido balé, aprendido a andar a cavalo e até tinha sido uma grande competidora em um concurso da Pequena Sereia. A vida dela nunca parecia parar de avançar, e tendo morado em Clearwater, Flórida, é fácil entender o motivo. Porque Clearwater é um lugar lindo para se estar, e é uma cidade cheia de atrações e todo tipo de coisa para uma família pequena fazer. Como o nome sugere, há várias praias de águas cristalinas, todos os tipos de museus, cruzeiros, eventos esportivos, restaurantes, parques, tudo. O único problema real de Clearwater é o crime. Embora Clearwater certamente não seja um lugar particularmente perigoso, definitivamente existem áreas da cidade das quais você vai querer se manter afastado. Certamente não é uma cidade onde você precisaria temer pela sua vida ao andar à noite, mas é absolutamente um lugar onde você precisa ficar atento e manter um pouco de bom senso. Para Rachel, ela certamente tinha bom senso e confiança de sobra. Mas sendo a mulher de espírito livre que era, bem, ela não ia deixar nada impedi-la de fazer o que tinha decidido fazer. Ao completar 18 anos, Rachel já terminava o ensino médio. Nesse ponto, seu currículo já incluía ser flautista, pianista, paraquedista, exploradora do Grand Canyon e muito mais. Rachel simplesmente não sabia a hora de parar. Depois de se formar no ensino médio, Rachel continuou seus estudos e entrou para a Universidade Estadual da Flórida. Ela esteve aqui dos 18 até os 23 anos. Após se formar na Universidade Estadual da Flórida, ela planejava mudar-se para o Arizona e cursar gastronomia. Em fevereiro de 2007, Raquel continuava em seu caminho para o sucesso, mas foi aí que tudo desmoronou ao seu redor. O que deveria ter sido uma simples abordagem de trânsito e uma multa comum por excesso de velocidade se transformou em algo muito maior. Era 27 de fevereiro de 2007. Raquel estava em seus últimos dias na Universidade Estadual da Flórida e já se preparava para se transferir para o Arizona. Antes disso acontecer, a vida dela mudou de repente. Enquanto dirigia, Raquel foi parada por excesso de velocidade. Isso acontece com todos, e é improvável que Raquel tenha pensado nisso. O policial foi até sua janela e pediu carteira de motorista e seguro, mas não foi só isso. Agora, os detalhes do que aconteceu depois são incertos. Mas parece que o policial notou algo estranho em Raquel. Ele até sentiu o cheiro. Assim que sentiu o cheiro do carro de Raquel, pediu que ela saísse e autorizasse a revista. O que encontrou fez Raquel cair de joelhos. Enquanto vasculhava o carro, o policial finalmente achou o que buscava.
Ele se virou para Raquel com um saco cheio de uma certa planta e naquela época isso era ilegal na Flórida. Raquel sabia que estava em sérios apuros. Esse crime podia levá-la à prisão ou, no mínimo, ao pagamento de uma multa alta. Mas ela também sabia que um crime como esse poderia lhe custar tudo, inclusive ser expulsa da faculdade do Arizona antes mesmo das aulas começarem. Rachel fez de tudo para manter isso fora de seu histórico, mas seus esforços não foram suficientes. Após a denúncia do policial, Rachel teve que entrar em um programa de reabilitação e foi avisada que faria testes periódicos para garantir que continuasse limpa no futuro. O que me impressiona é que o Estado levava esses testes de rotina muito a sério. Geralmente o Estado não se importa com quase nada, mas aqui não era o caso. Agora, nós não sabemos por quanto tempo Rachel foi obrigada a frequentar esse programa de reabilitação, nem por quanto tempo ela teve que fazer esses testes regulares. Mas mais de um ano depois, em março de 2008, sabemos que ela ainda estava fazendo esses testes. O único problema foi que, em março, alguém próximo de Rachel faleceu. Isso significava que Rachel precisava viajar até Tallahassee para comparecer ao funeral desse ente querido. Mas havia apenas um problema com isso. No dia do funeral, Rachel também tinha um dos testes agendados para fazer. Ela perdeu esse compromisso e, como resultado, foi condenada a passar um fim de semana na cadeia em abril de 2008. Rachel cumpriu a pena, saiu da cadeia e voltou para casa. Não foi o fim do mundo para ela. Não, isso aconteceria apenas 2 semanas depois, e dessa vez, Rachel faria muito mais do que passar alguns dias em uma cela. Dessa vez, ela estava encrencada de verdade. Apenas 2 semanas depois que Rachel saiu da cadeia, ela estava em seu apartamento cuidando da própria vida, quando de repente houve uma batida forte na porta. Ela abriu a porta para ver o que estava acontecendo e foi então que percebeu 2 policiais que estavam lá para recebê-la. Um cheiro forte de maconha vinha do apartamento de Rachel e ela sabia que seu tempo tinha acabado. Os policiais disseram ter recebido reclamações de odor de um vizinho. Eles então perguntaram se Rachel tinha usado algo ilegal naquela noite. Ela tinha. Depois perguntaram se ela tinha algo ilegal em seu apartamento. Ela tinha. Eles pediram permissão a Rachel para revistar seu apartamento e ela deixou. Quando perguntaram a Rachel o que estava acontecendo para causar tal odor, ela sabia que não podia mais esconder e admitiu tudo. Mas o que originalmente era um crime relativamente inocente e uma sentença até leve se transformou em algo muito maior e em tempo recorde. Isso porque dessa vez Rachel não estava apenas com alguns gramas de uma planta, ela foi pega com muito mais. Devido às regras das plataformas de streaming, não posso detalhar o que os policiais encontraram, então vamos deixar assim. Policiais acharam medicamentos ilegais sob as almofadas do sofá da Rachel, mostrando que ela queria festejar. Além disso, ela tinha tanto que podia dividir com amigos, assim a polícia passou a suspeitar que estivesse vendendo para outros. Nem preciso dizer, Rachel foi presa, mas ela nunca poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Enquanto era levada à cadeia, Rachel soube que enfrentava várias acusações graves. Se as acusações anteriores não colocavam em risco o futuro universitário de Rachel, essas certamente colocariam. Rachel estava prestes a ser presa por muito tempo. Com apenas 23 anos de idade, Rachel não sabia o que fazer. Ela era nada mais do que uma estudante universitária que queria experimentar, se conhecer melhor e descobrir quem realmente era, além de se divertir. Mas ela rapidamente aprendeu da pior maneira que esse tipo de diversão raramente é tudo aquilo que parece ser. Foi quando Rachel conheceu o policial Ryan Pender, que lhe ofereceu um acordo irrecusável. Ele faria sumir todas as acusações de drogas. Tudo o que ela precisava fazer era trabalhar para ele. Desesperada por qualquer saída dessa confusão, Rachel concordou. Isso acabaria sendo um erro que lhe custaria a vida. O trabalho de Rachel com o oficial Pender era simples, atuar disfarçada para a polícia local, ajudando a localizar e erradicar operações de contrabando na região. Ela visitava casas ou pontos de traficantes, fazia a troca e relatava tudo ao oficial Pender. A polícia afirmou que se ela ajudasse a retirar armas e mercadorias ilegais das ruas, apagariam seus registros de prisão anteriores. Segundo o namorado dela, Ben, pediram para ela participar de 1 ou 2 operações secretas, mas tudo saiu rapidamente do controle. Não sabemos o número exato de operações secretas em que Rachel participou, mas sabemos que foi muito mais do que apenas 1 ou 2. Mas em maio de 2008, uma dessas operações tomou um rumo perigoso que colocou todo o estado da Flórida em uma situação negativa.
Em 7 de maio, Rachel foi ao departamento de polícia de Tallahassee para sua próxima missão, sendo levada ao escritório do policial Pender, que explicaria os detalhes da tarefa. O policial Pender explicou que Rachel receberia um grampo e depois $13.000 em dinheiro. Ela recebeu instruções para comprar uma arma, 1,5 onças de uma substância e 1.500 comprimidos de outra. Ela deveria levar tudo diretamente para a polícia, para que os policiais pudessem ligar os crimes aos traficantes. Essa operação secreta foi incrivelmente grande. Um total de 3 agentes da DEA, 15 policiais, o oficial Pender e Rachel foram designados para essa investigação. Segundo o jornal Tallahassee Democrat, essa foi a maior operação secreta do departamento prevista para começar às 19 horas, mas desde o início as coisas não saíram como planejado. Inicialmente, Rachel encontraria os homens em um local combinado, mas eles mudaram o lugar e, horas depois, alteraram novamente. Rachel dirigia sozinha ao Parque Forest Meadow para encontrar 2 homens quando recebeu uma ligação de um deles no caminho. Mais uma vez, houve mudança de planos e nessa ligação, eles alteraram o local do encontro mais 2 vezes. Eles pediram para Rachel encontrá-los em um viveiro, depois mudaram para a Gardner Road, uma rua sem saída e sem saída fácil. Rachel desligou o telefone com os traficantes e logo ligou para a central para falar com o oficial Pender. O oficial Pender afirma que percebeu imediatamente o que estava acontecendo ali e disse para Rachel abandonar a missão, dizendo que era perigoso. Ele diz que não sabe se Rachel desligou antes de ouvir essa ordem ou se ela ignorou propositalmente o aviso dele. Mas, depois dessa ligação, nunca mais se teve notícias de Rachel. A polícia foi a Gardner Road esperando encontrar Rachel, mas não havia sinal de seu carro nem indícios de que ela estivesse no local. Os detetives foram à casa do namorado de Rachel e perguntaram se ele a tinha visto. Ele disse que não, o que também preocupou os investigadores. Rachel havia fugido com os $10.000 que recebeu, ou pior, os traficantes descobriram a operação. Levaria mais 2 dias até que Rachel fosse finalmente encontrada, mas, infelizmente para todos os envolvidos, ela perdeu a vida. Rachel foi encontrada jogada em uma vala e enrolada em cipós em Perry, Flórida, a cerca de 1 hora de Tallahassee. Ela levou 5 tiros e depois foi descartada como se fosse lixo de ontem. Uma investigação profunda e extensa sobre o desaparecimento dela foi realizada, e foi aí que a polícia descobriu que Rachel simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Bem, mais ou menos. Os traficantes planejaram roubar Rachel naquela noite, pegar os $10.000 e vender aspirina em vez das substâncias que ela queria. Mas em algum momento durante o encontro, as coisas deram errado. Uma coisa levou a outra, e os traficantes acabaram pegando a bolsa de Rachel e revistando-a, e foi aí que eles encontraram o grampo. Os traficantes fizeram o que sabem fazer de melhor e eliminaram qualquer ponta solta, o que significa que Rachel perdeu a vida ali mesmo. Mas a história não é tão simples assim. Depois que a notícia da morte de Rachel chegou à mídia local, todo o estado da Flórida ficou revoltado. Como um policial local pôde enviar uma jovem sem treinamento para o meio de uma operação dessa proporção? A maior operação da história do departamento não era lugar para uma informante recém-recrutada estar. Como se descobriria apenas 3 anos antes, em 2005, o Departamento de Justiça emitiu diretrizes claras e específicas sobre o tratamento e uso de informantes confidenciais. O Departamento de Polícia de Tallahassee não seguiu essas diretrizes, colocando Rachel em perigo sem sequer pensar 2 vezes. Rachel não tinha treinamento formal e estava extremamente despreparada para o que enfrentou. Mas isso não é tudo. Veja, quando Rachel ia iniciar sua missão e encontrar esses traficantes, o policial Pender disse que percebeu algo suspeito e imediatamente ordenou que Rachel deixasse a missão e retornasse ao departamento de polícia. Muitas pessoas passaram a questionar se isso realmente ocorreu. Eu, porém, não achei nenhuma evidência que confirme ou negue. Mas muitas pessoas sentem que Rachel foi tratada como pouco mais do que um peão descartável em um jogo de xadrez muito maior. Algumas pessoas especularam que o policial Pender nunca deu nenhum aviso para Rachel, nem disse para ela recuar e voltar para casa. Ele afirma que Rachel ou desligou antes de ouvir sua ordem de preocupação, ouviu a ordem e não atendeu ao seu aviso, ou que a ligação deles foi desconectada e suas ordens não foram transmitidas. Após encontrarem o corpo de Rachel em 9 de maio, os policiais cercaram os 2 traficantes que foram acusados e condenados pela morte de Rachel. Cada um deles foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional.
Na investigação subsequente sobre o Departamento de Polícia de Tallahassee, vários policiais foram suspensos de seus cargos. Por fim, o departamento reconheceu seus erros e admitiu que Rachel não tinha treinamento como informante. E admitindo que ela nem sequer tinha experiência ou conhecimento prévio sobre as substâncias que estaria comprando. Naquela noite, ela literalmente entrou na operação às cegas. O departamento de polícia foi considerado culpado, mas não há menção de consequências enfrentadas. Agora, o policial Pender foi demitido como resultado da operação fracassada, mas menos de 2 anos depois, ele foi reintegrado. Então, não parece que o departamento tenha aprendido algo com isso. A família de Rachel entrou com um processo por morte injusta contra o departamento e eles acabaram recebendo uma indenização de 2,6 milhões de dólares. Mas basicamente foi só isso. Nenhuma outra consequência foi enfrentada. Mas há um certo lado positivo aqui. Rachel não perdeu a vida à toa após essa tragédia. Em maio de 2009, a Lei Rachel foi aprovada pelo Senado Estadual da Flórida. Essa lei estabeleceu diretrizes rígidas sobre o uso de informantes pela polícia da Flórida, garantindo que isso não aconteça novamente. Essa lei exige que todos os departamentos de polícia do estado submetam os informantes a extensos treinamentos, para garantir que estejam preparados para qualquer desafio. Se Rachel tivesse recebido esse treinamento, provavelmente ainda estaria aqui. Se Rachel tivesse tido qualquer treinamento, ela provavelmente ainda estaria aqui. O que precisamos ter em mente é que leis como essa não podem substituir o bom senso. Sim, a lei de Rachel é algo incrível e certamente vai salvar inúmeras vidas, mas não deveria ser necessário um advogado ou um diploma universitário para entender isso. Você não pode jogar um civil comum na maior operação policial que o Departamento de Polícia de Tallahassee já viu. Em que planeta isso é aceitável e em que mundo alguém achou que isso era seguro? Eu gosto do fato de que a vida da Rachel não foi tirada à toa. Algo bom saiu disso, mas ela não precisava perder a vida para isso acontecer. O destino dela deveria pesar nos ombros de todos os 19 policiais que participaram dessa operação. Nenhum deles se manifestou, nenhum deles sugeriu, "Ei, isso é uma má ideia." Nenhum deles fez nada para preservar a vida dela. Ações falam mais alto do que palavras, e está claro que o Departamento de Polícia de Tallahassee via Rachel como nada mais do que descartável. O que é pior, saber o que aconteceu com quem você ama ou não ter nenhuma pista. Com certeza, não é uma escolha fácil. Algumas pessoas desejam um desfecho e, mesmo sendo doloroso, querem conhecer os detalhes das investigações de homicídio. Alguns não suportam saber o que seu ente querido passou nos momentos finais. Para eles, a ignorância é uma bênção. A família Smith tentava desesperadamente entender o desaparecimento do filho recém-casado em 2005. George estava em lua de mel com Jennifer, com quem havia se casado apenas 11 dias antes do evento trágico. Os investigadores rapidamente reduziram as possibilidades a 2 opções: ou foi um acidente ou houve crime. Mas, obviamente, isso não deu nenhum tipo de resposta para a família de George. Quando você adiciona a isso todas as várias reviravoltas, como pessoas não confiáveis também estando nessa viagem, além de uma investigação de assassinato inesperada, bem, isso deixa muitas perguntas sem resposta, sendo a mais importante: onde está George Smith? Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knott e trago novos documentários de crimes reais toda semana, sem IA ou drama falso, só crime real. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. É totalmente grátis e só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. George Allen Smith IV nasceu em 3 de outubro de 1978 em Glenville, Connecticut, filho de George Sr. e Maureen. A família Smith possuía a loja Coscob Liquors, gerenciada pelo pai de George. Era um negócio bem sucedido e famoso em Greenwich, mas era mais que uma loja ou empreendimento. Para os Smiths na comunidade, era uma espécie de família e todos os funcionários e clientes basicamente se conheciam. Era um empreendimento de 38 anos e foi o motivo pelo qual os Smiths podiam viver confortavelmente, ter comida na mesa e pagar pela educação dos filhos. George estudou administração na faculdade Babson, em Massachusetts, após se formar na Greenwich High School.
Ele continuou trabalhando em Boston como analista de mineração de dados por alguns anos. É seguro dizer que George era muito inteligente e determinado. Apesar de ter tudo o que queria ao crescer, George não era um garoto rico mimado, e sim pé no chão e trabalhador. George adorava trabalhar em Boston, pois era competitivo, desafiador e divertido. Mas seu coração estava em casa, então ele largou o emprego e voltou para administrar os negócios da família. George também teve um ótimo professor, seu pai, e sob sua supervisão, George se tornou um gerente de loja bastante competente. Avançando para 2002, George estava em uma reunião com amigos quando conheceu Jennifer Hagel, professora do ensino fundamental que sempre morou em Connecticut. George e Jennifer, eles se deram bem imediatamente. Eram como duas peças de quebra-cabeça feitas para se encaixar, e não demorou muito para que o casal começasse a namorar. A família de George também adorava Jennifer. Ela era bonita, jovem e uma mulher ambiciosa que completava George em todos os sentidos. Após 3 anos juntos, George e Jennifer se casaram no Castle Hill Inn, de frente para o mar. A cerimônia de casamento deles parecia ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas e foi um dia de felicidade para todos. Após o casamento, Jennifer e George já haviam planejado a lua de mel. Fariam um cruzeiro com a Royal Caribbean International. Era um cruzeiro de 2 semanas pelo Mediterrâneo, com paradas na Grécia, Turquia, Itália e outros lugares pitorescos e impressionantes. Cortando o mar Egeu, o casal embarcou no EM Brilliance of the Seas, em Barcelona, no dia 29 de junho, prontos para aproveitar seus primeiros dias como recém-casados no meio do oceano. Mas essa lua de mel seria tudo menos um sonho romântico. Na verdade, ela se tornaria um pesadelo que arruinaria a família de George para sempre. Isso os levou a uma busca que duraria décadas por seu filho, que desapareceu do navio, cercado por águas claras, azuis, mas perigosamente profundas. 5 de julho foi um dia de mar calmo, e o navio de cruzeiro navegava pelas águas do mar Egeu em direção ao seu próximo destino. Por volta das 8 da manhã, uma passageira no convés 7 olhou pela janela, esperando ver uma bela paisagem do mar e do sol em perfeita harmonia. Mas o que chamou a atenção dela não foram as cores azul e amarela, e sim uma mancha vermelha assustadora e aparentemente interminável no toldo do navio. Felizmente, ela não ignorou esse incidente e relatou imediatamente à equipe da cabine. Pouco tempo depois, os passageiros a bordo do navio de cruzeiro ficaram assustados e apavorados com a possibilidade de que um passageiro pudesse ter caído no mar. Algum tempo depois, o capitão do navio entrou no quarto de onde vinha o rastro de sangue e era a cabine fatídica 9062. E eles ainda não sabiam, mas essa era a cabine de Jennifer e George. Bem, o capitão entrou no quarto e não demorou muito para perceber que algo havia acontecido ali. O quarto inteiro estava revirado, tudo estava no chão, a cama estava bagunçada, as coisas espalhadas por toda parte e parecia que o lugar tinha sido saqueado. Havia pegadas no chão da cabine e bem ao lado da varanda, uma cadeira estava encostada na grade de vidro, o que era bem incomum. O vidro também tinha o que investigadores depois chamaram de marca de quadril. Era como se alguém estivesse apoiado pelo quadril na grade, perigosamente perto da beira do navio. Além disso, os lençóis apresentavam 2 marcas vermelhas de cerca de 2 centímetros cada. Infelizmente, esse sangue testou positivo para George. Havia também marcas vermelhas em vários outros lugares, incluindo o toldo do navio, mas o casal da cabine 9062 não foi encontrado em lugar nenhum. Além disso, marcas vermelhas da porta da varanda alarmaram a todos, indicando que algo horrível aconteceu na cabine do convés 7. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas precisavam achar os ocupantes da cabine e logo descobriram que Jennifer e George Smith estavam hospedados lá. 2 horas depois, ainda não havia sinal de George, de 26 anos, mas Jennifer acabou sendo encontrada. Ela estava no spa, aproveitando uma massagem previamente agendada. Ao ser informada pelo capitão e tripulação sobre o sumiço do marido, Jennifer ficou genuinamente chocada e preocupada. Jennifer não via George desde a noite anterior, e agora ele havia sumido, deixando para trás uma trilha muito estranha de perguntas sem resposta. Poucas horas após encontrarem a cabine revirada por volta do meio-dia, autoridades turcas foram chamadas ao navio para investigar o desaparecimento de George. Como só Jennifer esteve com George na noite anterior, os investigadores queriam interrogá-la para obter mais detalhes. Eles checaram as câmeras de segurança e reuniram informações sobre a noite anterior. Aos olhos da polícia, o comportamento de Jennifer era fora do comum, pois ela não via George desde a noite anterior.
No dia seguinte, ao acordar, ela foi ao spa em vez de procurar o marido, o que deveria ser a última coisa em que pensaria. Mesmo assim, a polícia queria saber com quem o casal interagiu na noite anterior. Aos olhos deles, todos que estiveram com George precisavam ser ouvidos. Jennifer afirmou que ela e George começaram uma conversa com outro passageiro americano, Josh Askin, de 20 anos assim que embarcaram no navio. O trio visitou vários lugares, aproveitou 4 ou 5 dias juntos explorando cidades exóticas, provando comidas deliciosas e apreciando a beleza. De acordo com Jennifer, na noite de 4 de julho, o casal e Josh decidiram ir ao cassino, e lá, Josh e George estavam se divertindo enquanto Jennifer jogava pôquer. Eles também foram a uma boate depois naquela noite, beberam bastante e perderam muito dinheiro no pôquer. Os investigadores analisaram as imagens de segurança e o último registro de George foi às 2h30 no cassino. Infelizmente, ele não foi visto depois. Os investigadores precisavam interrogar Josué para confirmar a versão de Jennifer. Quando o encontraram, Josué tinha muito a contar sobre aquela noite. Josué afirmou que Jennifer e George não saíram juntos da boate. Jennifer estava com o gerente do cassino, Lloyd, e ambos pareciam bem à vontade juntos no cassino. Mesmo diante de George, marido de Jennifer há poucos dias. As câmeras mostraram Jennifer saindo cambaleando da boate do navio por volta das 3h30, deixando George com os novos amigos. Curiosamente, o cartão-chave de Lloyd indicou que ele retornou ao quarto por volta das 3h25 da manhã. Isso deixou os detetives muito desconfiados de Jennifer e Lloyd. As histórias deles eram diferentes e pareciam ser mais que amigos. Eles ficaram juntos após saírem da boate? O que estava acontecendo? Os investigadores estavam muito confusos, mas agora as coisas iam ficar ainda mais complexas quando mais 3 pessoas entraram na investigação. Eles eram Greg e Zach Rosenberg, que eram primos, e um amigo deles chamado Rusty. Greg, 19 anos, jogava pôquer com Jennifer, enquanto o restante estava com George e Josh. Depois do cassino, o trio se juntou ao grupo para ir à boate. Os 3 homens eram russos, mas tinham passaportes americanos e moravam em Nova York na época. Agora, o grupo de jovens também tinha bebido demais e estava sendo muito barulhento e inconveniente. A tripulação foi orientada a não fornecer mais álcool nem entregar bebidas nos quartos desses homens. Isso não impediu Zach, Greg e Rusty, que contrabandearam uma garrafa de absinto com a ajuda de George. O trio comprou o absinto enquanto estavam atracados na Grécia. Como passageiros, principalmente menores, não podiam levar álcool, George escondeu a garrafa no short para ajudar. Agora, algo que você precisa saber sobre o absinto é que ele é muito forte. O teor alcoólico dessa garrafa em particular variava de 40% a 70%. É ilegal na Europa, mas a composição é altamente regulamentada pelos padrões da União Europeia. Então, o trio, George e até mesmo Josué encontraram muito absinto, e isso não passou despercebido pela tripulação do navio, incluindo um zelador. O trio, Josué e George, consumiram muito álcool naquela noite, mas não foram só os caras. Jennifer também estava bêbada. No final de tudo, especialmente depois das 2h30 da manhã, ela estava muito desorientada, como é evidenciado pelas câmeras de segurança quando ela foi vista às 13h30. Testemunhas a viram apoiada em Lloyd, brigando fisicamente com George, terminando ao acertá-lo com força. Não se sabe se George e Jennifer discutiram ou só estavam bêbados, mas Jennifer saiu da discoteca às 13h30 e foi ajudada a chegar ao elevador pelo mesmo zelador que viu os caras consumindo absinto. Mas foi aí que os investigadores perceberam algo estranho. A cabine 9062 ficava à esquerda do elevador, no deck 7, mas Jennifer foi para o outro lado, virou à direita e acabou sendo encontrada dormindo no corredor. Ela estava tão bêbada que precisou ser levada de cadeira de rodas ao quarto por uma oficial e 2 seguranças. Jennifer e os seguranças entraram na cabine pouco antes das 5 da manhã. O silêncio era assustador e as cortinas totalmente fechadas. Enquanto a polícia tentava entender tudo, outro casal se aproximou bem ao lado da cabine 9062 e admitiu ter ouvido uma briga no quarto ao lado. O casal estava dormindo quando ouviu gritos, o movimento de móveis, passos, barulhos e finalmente um estrondo alto. Tudo aconteceu às 4 da manhã. Antes de Jennifer ser levada à cabine, o casal relatou o incidente ao atendimento aos hóspedes. O homem do quarto ao lado também saiu para o corredor. Depois disso, ele viu 3 homens parados ali, mas não conseguiu identificar nenhum deles. Testemunhas e passageiros ouviram um barulho forte e o grito de uma mulher, mas não houve relatos de alguém ter visto uma mulher na cabine. Eles só viram 4 homens entrando na cabine, mas depois desse incidente estranho, apenas 3 saíram.
Esse detalhe fez todos questionarem se algo ocorreu com George antes de Jennifer ir para o quarto. Ele estava com os 3 russos que conheceu no cassino e George caiu acidentalmente ou foi empurrado? Os investigadores desconfiaram bastante dos 3 homens que abordaram o casal no cassino. O cartão-chave de George mostrou que Greg, Zach e Rusty entraram na cabine 9062 por volta das 4h05 da manhã. Após o casal da cabine ao lado ver os 3 homens no corredor, eles foram para outro lugar. A parte mais trágica de tudo isso é que o corpo de George não pôde ser recuperado. Era impossível, e sem um corpo condenar alguém por assassinato ou crime seria difícil. Há várias teorias sobre o que ocorreu com George naquela noite. A mais plausível é que foi um assalto mal sucedido. Acredita-se que Zach, Greg e Rusty buscavam viajantes ingênuos para roubá-los após ganhar sua confiança e deixá-los bêbados. Além disso, notaram que George usava um relógio caro, presente de Jennifer, que também tinha um anel de noivado enorme e caríssimo. Testemunhas disseram que George e Jennifer exibiam sua riqueza e carregavam dezenas de milhares de dólares, o que nunca é uma atitude inteligente. Se você tem dinheiro, por favor, não haja como se tivesse, ou meu próximo vídeo pode ser sobre você. Então é possível que o trio tenha descoberto isso e de propósito fez George e Jennifer beberem muito álcool e absinto para deixá-los apagados. A cabine estava totalmente revirada, talvez procurando dinheiro, e quanto às manchas vermelhas de 2 centímetros nos lençóis, lembre-se, os detetives dizem que isso é compatível com alguém puxando o relógio de George com força. A segunda teoria tem a ver com o acidente estranho. O grupo de homens ficou bêbado até não aguentar mais. Assim, é possível que George, ao tentar se situar, tenha caído no mar sem que ninguém conseguisse salvá-lo. O grupo estava bebendo absinto com altos níveis de álcool e tujona, um alucinógeno ativo. Como o absinto foi comprado na Europa, onde há regulamentações mais rígidas e níveis toleráveis de tujona? Essa teoria não é tão convincente, já que não pode ser comprovada por evidências. Enquanto isso, o FBI também entrou na investigação, focando em entrevistar todos que estavam com George e Jennifer naquela noite. Josh e Jennifer fizeram testes de polígrafo, e mesmo que Jennifer tenha passado, Josh falhou no teste. O que foi muito estranho foi que também surgiu um vídeo dos 3 russos brincando sobre o incidente, dizendo: "Demos a ele uma lição de parapente sem paraquedas." Eles repetiram várias vezes: "Nós nunca o vimos. Fim de papo." Isso é estranho, principalmente por causa do parapente. O detalhe aponta para o fato de que George pode ter caído no mar. E o que dizer dessa segunda declaração? Obviamente os homens estavam com George naquela noite. Várias testemunhas os viram, então como achavam que os investigadores acreditariam que não estavam lá naquela noite, ninguém sabe. Mas de qualquer forma, em 2009 o FBI interrogou os 4 homens, incluindo Josué, e estranhamente Zacarias e Josué foram muito vagos. Invocaram repetidamente o direito da Quinta Emenda, que lhes permitia não testemunhar em tribunal. Apenas Gregório foi aberto com informações, mas mesmo essas informações eram bastante ambíguas de acordo com Gregório. Os homens pediram serviço de quarto naquela noite como único álibi, o que já era estranho, pois a equipe do navio estava orientada a não servi-los mais. Essa regra incluía servir comida. Além disso, Gregório não lembra quem pediu o serviço de quarto, só sabe que foi solicitado em algum momento. Gregório sabia apenas que todos estavam muito bêbados, embora sua versão dos fatos também fosse confusa. Ele disse uma coisa com certeza, e era o fato de que o que aconteceu com George não foi acidental. Ele não explicou mais, mas disse que algo muito louco aconteceu naquela noite fatídica. Isso logo seria descoberto, mas ele não viveria o suficiente para orientar o FBI. Porque em dezembro de 2019, Greg foi encontrado assassinado em frente à sua casa, dentro do seu carro, após ser atingido a queima-roupa com vários tiros. O mais assustador é que a morte de Greg segue sem solução até hoje. É estranhamente conveniente. Greg comenta que a morte de George será descoberta em breve e, de forma misteriosa, acaba morto também. Não dá para simplesmente ignorar como se não fosse importante. O desaparecimento trágico e inexplicável de George Smith abalou profundamente sua família. Ao receberem a ligação dos detetives sobre a provável queda de George no mar, a família Smith ficou incrédula. Ter um filho desaparecido é assustador. Mas em outro continente e provavelmente nas vastas e profundas águas do oceano, isso é um outro nível de desespero.
A família Smith pressionou as autoridades para resolver o caso de George rapidamente e buscou justiça, mas não foi fácil. Eles também apelaram ao público. Ofereceram recompensa de $100 mil por informações sobre o desaparecimento de George. O caso e a família Smith também incentivaram o boicote à Royal Caribbean International pelo desinteresse em resolver o desaparecimento de George. A companhia de cruzeiros tentou manter tudo em segredo e ainda mexeu na cabine, provavelmente uma cena de crime, limpando as evidências poucas horas após o desaparecimento de George. Isso é inacreditável. Acredita-se que a companhia de cruzeiros queria evitar má publicidade por isso. A família Smith também suspeitava de Jennifer. Aos olhos deles, ela estava calma, fria e controlada demais. Também não ajudou o fato de que ela não procurou pelo marido na manhã seguinte e escolheu ir ao spa em vez disso. Mas, sendo sincero, não acho que isso seja tão estranho assim. Quero dizer, Jennifer provavelmente estava de ressaca. Sim, o quarto estava uma bagunça, e ela teria percebido, mas foi uma noite longa para ambos. O quarto ficaria bagunçado de qualquer forma. Só não acho que seja exagero dizer isso. Ela simplesmente não percebeu as manchas de sangue nos lençóis, se vestiu e saiu para o dia de spa para aliviar a ressaca. Mas essa é só a minha opinião. De qualquer forma, por muito tempo, Jennifer foi a principal suspeita aos olhos da família Smith. Mas, estranhamente, Jennifer parecia bem reservada sobre o incidente. Ela não divulgou o incidente publicamente. Porém, em defesa da Jennifer, o FBI pediu que ela não falasse com a imprensa, então apenas seguiu ordens. A família Smith se surpreendeu quando Jennifer aceitou resolver com a companhia de cruzeiros. São $1 milhão. Isso para eles parecia que Jennifer estava escondendo alguma coisa. No entanto, Jennifer foi rápida em se defender e disse que realmente não se lembra de nada daquela noite. Depois das 2h30 da manhã, ela não se lembra de dormir no corredor nem de ser levada ao quarto de cadeira de rodas. Agora, claro, as ações dela foram questionáveis, mas simplesmente não há nenhuma evidência de que ela estava no quarto quando George foi atacado, ou quando ele caiu acidentalmente, ou qualquer evidência de que ela soubesse de algo sobre isso. Não considero um acordo de $1 milhão tão suspeito. Quero dizer, sim, é pouco dinheiro. Considerando que George provavelmente foi assassinado, provar que a empresa de cruzeiros era responsável seria difícil. E quando você soma a isso a falta grave de evidências e o luto que Jennifer quase certamente estava sentindo, eu simplesmente não acho que um pagamento de $1 milhão tenha sido tão absurdo assim. A família Smith também apontou o dedo para os investigadores turcos, que foram muito vagos ao compartilhar informações sobre o caso com a família de George. Considerando isso, a família Smith contratou o cientista forense Henrique Lee para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o que aconteceu com seu filho. Mesmo que todas as evidências já tivessem desaparecido naquele momento, Henrique conseguiu realizar vários testes na cabana. E só de olhar para a varanda e a altura do corrimão, ele tinha certeza de que a queda de George não foi acidental. Alguém precisou empurrar George com força para que ele caísse sobre o corrimão? Mas ele também considerou que talvez George estivesse apenas bêbado demais para perceber o que fazia. E perdeu o equilíbrio e caiu, o que explica a localização peculiar da cadeira e a marca do quadril no vidro. Pessoas bêbadas já caíram de janelas abertas diversas vezes no passado, pois fazem coisas malucas nessa condição. Mas embora isso seja certamente plausível, eu, assim como praticamente qualquer outra pessoa que pesquisou esse caso, tende a acreditar. Há muito mais nessa história do que uma simples queda acidental. Para confirmar uma teoria, Henry queria recriar a queda das formas com um boneco e analisar os padrões de manchas na cobertura do navio. Mas foi aí que a Royal Caribbean International interveio e disse que não permitiria, deixando o caso muito confuso de George mais uma vez em aberto. Frustrantemente, as descobertas de Henry eram confidenciais e nunca foram divulgadas, por isso não sabemos o que ele encontrou ao analisar a cabine e a varanda. Durante todo esse tempo, o FBI estava focado nos 4 homens, Josué, Gregório, Zacarias e Rusty. Mas essa investigação também não levou a lugar nenhum por falta de provas. A família Smith acabou tirando Jennifer da lista de suspeitos. No fim, o processo contra a companhia de cruzeiros foi resolvido por $1,3 milhão dividido entre os Smiths e Jennifer. O FBI continuou a investigação até 2015, quando finalmente foi decidido que não havia provas suficientes para levar essa investigação adiante. E a morte de George foi considerada um acidente. O caso foi encerrado em 7 de janeiro de 2015, quase 10 anos depois do desaparecimento de George. A partir dessa decisão, Josh, Zach, Greg e Rusty não são mais suspeitos, nem mesmo pessoas de interesse.
O FBI, as autoridades turcas ou qualquer outra pessoa, na verdade, não sabem onde. O corpo de George pode estar em um oceano que cobre 70% do planeta. E somando a isso, 20 anos desde o desaparecimento de George, as chances de encontrar o corpo dele eram, e ainda são, praticamente nulas. A família Smith ficou indignada com a decisão do FBI e afirmou no Facebook que pretende levar o caso de George para a jurisdição do FBI em Nova York. E com toda razão, porque eles precisam de respostas. Mas temos que lembrar que todas as evidências simplesmente desapareceram, e isso é péssimo. Quanto a Jennifer, ela se casou novamente alguns anos depois, em 2009, e dedicou sua vida ao trabalho de caridade, e agora tem 2 filhos. O caso de George Smith IV foi oficialmente classificado como um acidente, mas ninguém, nem eu mesmo, acredita nessa história. Ninguém sabe se George caiu da varanda por acidente, foi empurrado por alguém ou se ocorreu algo diferente. Mas esse é um caso muito perturbador e trágico que, mesmo depois de quase 20 anos, a família Smith ainda está procurando respostas. Eles sabem que George não voltará, mas querem muito que algo seja feito para terem algum encerramento. O fato de o corpo de George não estar e não poder ser recuperado adiciona uma camada extra de dor e sofrimento. Meu coração se compadece da família Smith, que vive cada dia na incerteza buscando respostas. Só nos resta torcer para que encontrem paz, mesmo sendo quase impossível sem saberem o que houve com seu filho.